Boa noite a todos e todas. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Vozes de Dandara. Estamos no mês de julho e no mês de julho o tema não poderia ser diferente, né? Vamos falar sobre Julho das Pretas, sobre educação antirracista e responsabilidade coletiva. Hoje estamos recebendo aqui uma convidada que já é da casa, faz parte, né? Da equipe, que é a assistente social Lutimira. Para um bate-papo bem descontraído sobre essa questão, né, da educação antirracista e da responsabilidade coletiva. Hoje o nosso encontro tem um significado muito especial, né, por estarmos no mês de julho, mês em que celebramos o Julho das Pretas, um período de afirmação na luta das mulheres negras, da nossa memória, da nossa resistência, da nossa inteligência coletiva e da nossa presença na construção desse país. E aí eu quero iniciar saudando a ancestralidade que nos trouxe até aqui. Saúdo os mais velhos e as mais velhas, que abriram caminhos antes de nós. Saúdo nossas mães, pais e nossas lideranças de terreiro, nossas professoras, educadores, assistentes sociais, militantes, juventudes, mulheres negras, povos tradicionais e todas as pessoas que seguem construindo resistência em tempos tão desafiadores. E hoje também nós comemoramos o Dia do Rock. Olha só, o Dia do Rock and Roll. E por incrível que pareça, né, ele surgiu da mistura de estilos afro-americanos entre o final da década de 1940 e o início da década de 1950, com blues, o gospel e o R&B. E a guitarrista e cantora gospel Sister Rosetta Thape, 1915 a 1973, é amplamente considerada uma pioneira, tendo influenciado diversos artistas como Chuck Berry e outros. E, pasmem, era uma mulher negra. Olha só, nada é por acaso, né? E todos os caminhos se encontram. Então é isso. Eu sou Neide Passos, além de assistente social. Eu sou Mama Riainquice, para quem não conhece, é líder religiosa da religião ao qual eu professo, que é o Candomblé. Há 17 anos sou formada em serviço social, sou assistente social atuante durante 17 anos. Hoje estou assessora especial de governo, né? Não sou. Estou conselheira no Conselho da Comunidade Negra do Guarujá, conselheira da religião ao qual eu professo, que é o Candomblé. Conselheira no Conselho da Pessoa Idosa de Guarujá, suplente no Fórum Interreligioso do Guarujá, coordenadora do CIAMP Rua, representante da cidade do Guarujá na cadeira do CONDESB, na pasta da População em Situação de Rua e na pasta da Pessoa Idosa, e fundadora da Casa de Dandara. Então eu falo de muitos lugares. Eu falo como mulher negra, como mulher de axé, como assistente social, como gestora pública. Falo como alguém que há muitos anos escuta dores, acompanha violações, constrói políticas públicas e também testemunha a força de um povo que, mesmo distante das tentativas históricas de apagamento, permanece de pé, dia após dia. Hoje nós não estamos aqui para hostilizar ninguém, estamos aqui para chamar a sociedade à razão, à responsabilidade e ao compromisso, porque falar de racismo não é criar divisão. Falar de racismo é receber uma divisão que já existe e que precisa ser superada. Então, vamos ao nosso bate-papo, Lutimira. Se apresente. Meu nome é Lutimira Paiva, sou assistente social já há um bom tempinho. Trabalho com cultura afro-brasileira, né, principalmente nos projetos que nós escrevemos, desde a Associação Índio Tubanci, que surgiu do terreiro, e hoje com mais força na Casa de Dandara. E tem uma trajetória aí junto, vamos conversar para falar, né, sobre isso tudo, né. Isso. É assunto para mais de metro. Lutimira é uma mulher que traz experiência, sensibilidade e compromisso ético com a defesa dos direitos, com a justiça social e com o enfrentamento da desigualdade. Seja muito bem-vinda, esse espaço é meu, é seu, é nosso, é de troca, de reflexão e de construção coletiva. Primeira pergunta. Para começarmos, quando falamos de Julho das Pretas e de educação antirracista, o que esse tema mobiliza em você como mulher profissional e assistente social? Quando a senhora me chamou, me convidou para vir mais uma vez aqui no Voz de Dandara, né, que quando eu não tô aqui, eu tô acompanhando pelos comentários, eu fiquei pensando, né, sobre qual a ligação que eu tinha com esses temas, não só pela minha ancestralidade, pela minha religião,
mas também por todo o trabalho cultural que eu faço. Eu fui estudar um pouco sobre o Júlio das Pretas, vi que foi uma agenda, né, política e social para o reconhecimento das mulheres negras, do trabalho, das contribuições, e ainda é muito complicado que a gente precise de datas para lembrar das coisas, né? Porque o apagamento ele é histórico, diário e frequente. Então a nossa lembrança também deveria ser histórica, diária e recente. É isso aí. E o Júlio das Pretas não é apenas um mês de celebração, né? É um mês de denúncia, de memória, de convocação. É o momento lembrar que as mulheres negras sempre estiveram na linha de frente do cuidado, da luta, da organização comunitária, da educação, da resistência e da sobrevivência coletiva. Mas também é o momento de dizer que não aceitamos mais que essa sociedade reconheça nossa força apenas quando precisa do nosso trabalho, mas ignore nossa dor quando precisamos de proteção. As mulheres negras sustentaram e sustentam famílias, territórios, comunidades, cozinhas, escolas, terreiros, movimentos sociais e políticas públicas. Mas quantas vezes foram chamadas para decidir? Quantas vezes suas vozes foram ouvidas e respeitadas? Quantas vezes foram reconhecidas como intelectuais? O Júlio das Pretas nos obriga a olhar para isso, né? Embora deveria não ser necessário ter uma data, né? Mas temos que aproveitar o que temos e colocar em pauta. E aqui vai uma fala que eu considero extremamente importante. A sociedade, ela não pode continuar aplaudindo a resistência das mulheres negras enquanto naturaliza o sofrimento que nos obrigou a resistir, né? A resistência das mulheres negras é linda, mas ela não pode ser romantizada, porque não é fácil ser guerreira, né? Sim. Levar esse rótulo de, ela é guerreira. Porque muitas vezes resistir significou sobreviver sem escolha. Significou criar filhos sozinha, trabalhar adoecida, cuidar de todos e não ser cuidada por ninguém. Significou enterrar sonhos para manter a vida em pé. Então, quando a gente fala de Júlio das Pretas, nós estamos falando de reparação, de reconhecimento, de políticas públicas, de acesso, de proteção, de respeito e de poder. Nós temos diversas nomenclaturas de família. Uma delas é a família monoparental. Família monoparental é aquela família chefiada por mulher. O núcleo familiar normalmente é levado adiante pela mulher e os seus filhos. E na maioria desses lares monoparentais, essa chefe de família é uma mulher negra, em sua grande maioria. Então, quando a gente fala de Júlio das Pretas, a gente fala disso, de políticas públicas, de reconhecimento, de acesso, de proteção, de respeito e de poder. E você, Lutimira, como o serviço social pode contribuir para que o Júlio das Pretas não fique apenas no discurso, mas se transforme em prática concreta nos territórios, nos serviços e nas políticas públicas? Eu acredito que dentro do que a senhora falou, né, ajudando a construir as próprias políticas públicas, trazendo a visibilidade das situações que as mulheres negras vivenciam, porque não adianta entender que muitas vezes essas mulheres precisam ser empoderadas para entender essas vulnerabilidades e começar a falar por elas também. O nosso papel não é falar por elas, né, quanto assistentes sociais. No nosso caso, nós somos mulheres pretas também. Mas não é falar por elas, é dar voz para que elas se empoderem, reconheçam aonde estão suas fragilidades, aonde seus direitos estão sendo violados, rompidos ou prejudicados, e comecem também a arregaçar as mangas e lutar. Porque a gente cansou de ser resistência, mas a gente continua sendo convidado a lutar todo dia. Exatamente. E o tema que nos reúne hoje, educação antirracista, é profundamente necessário. Porque falar de educação antirracista não é falar apenas do conteúdo escolar, né? Porque a questão da escola não é apenas isso. É falar de projeto de sociedade, é falar de memória, de território, identidade, justiça social e reparação histórica. Eu ouvi de alguém muito próximo a mim, isso é coisa da cabeça de você, isso não existe. Que bom que você nunca vivenciou. Que bom que o seu lugar de fala não lhe permite vivenciar isso. Então, durante muito tempo, a história oficial tentou nos ensinar que os nossos saberes não eram ciência. Nossas religiões não eram fé. E nossas línguas não eram cultura. Nossos corpos, esses não eram dignos. Nossas formas de cuidar, de ensinar, curar e resistir eram inferiores. Mas nós sabemos que isso nunca foi verdade.
Dentro dos terreiros, por exemplo, se trabalha ciência, se trabalha tecnologia, são saberes ancestrais que hoje estão começando a reconhecer, estão começando a utilizar até o próprio SUS, né? Estão começando a dar valor àquele que tem valor, estão começando a reconhecer a cultura, a ciência e a tecnologia da Casa das Pretas, dos terreiros, dos quintais dos negros. A educação antirracista, ela precisa ensinar que a África não começou na escravidão. Ela é bem anterior a isso. Precisa ensinar que a população negra não é apenas sinônimo de sofrimento, mas também de inteligência, de tecnologia, filosofia, espiritualidade, arte, economia, ciência, cuidado e poder civilizatório. Nós não somos apenas resistência, nós somos produção de futuro. E aqui é importante dizer com serenidade, mas com firmeza, que educação antirracista não é militância exagerada, é compromisso civilizatório. Não é doutrinação, é correção histórica. Não é dividir crianças entre brancas e negras, é ensinar todas as crianças a viverem sem reproduzir violência. Não é atacar ninguém, é responsabilizar uma sociedade que por muito tempo normalizou a desigualdade. Correto? Eu vi esses dias uma frase que eu achei muito pertinente, que é: para quem é racista, nada é racismo. Exatamente. Só sabe quem passou na pele, quem viveu. E aí vem uma coisa que você citou agora há pouco, né? Que a educação antirracista ela não pode ser uma data no calendário. Não pode aparecer só no mês de novembro. Ela tem que estar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Ela não pode ser tratada como uma palestra isolada, uma atividade pontual ou uma obrigação burocrática. Não, tem que fazer parte da nossa vida. Ela precisa estar no currículo, na gestão, na formação dos profissionais, nos livros didáticos, na escuta das comunidades, universidades, escolas, serviços de assistência, saúde, cultura, segurança e direitos humanos. Ela precisa estar no modo como atendemos uma mulher negra vítima de violência, como atendemos uma mulher negra gestante. Porque existe uma diferença. A diferença é que a mulher negra, ela aguenta muito mais dor do que a mulher branca. Será? No modo como olhamos para uma pessoa idosa negra. Tem diferença. O modo como reconhecemos a população em situação de rua, onde nós temos mulheres, pessoas idosas, negros, brancos, PCDs, LGBT. População em situação de rua é um mix. Temos tudo, todos os pontos, né? Todos os segmentos que a gente buscar olhar, nós vamos encontrar na população em situação de rua. E o modo como nós acolhemos as nossas mães solos, né, que eu acabei de falar, das mães, das famílias chefiadas pelas mulheres, as mães atípicas, né, que dedicam sua vida quase que integralmente para cuidar dos seus filhos, das suas crianças autistas, e esquecem de si próprias. Mulheres trans, mulheres lésbicas, que são mulheres, que têm direitos, crianças e adolescentes negros, povos de terreiros e juventudes periféricas. A gente tem que fazer esses recortes num todo, né? Porque eu fui sua estagiária e eu me lembro muito sobre o termo, né? Não da igualdade, mas da equidade. É tratar o diferente com a diferença que a vida dele exige. E eu falo que na vida a gente vai carregando alvos nas costas. E quando você é uma pessoa negra, uma pessoa preta, você tem um alvo. Quando você é mulher, você já ganha outro alvo. Quando você vem de comunidade, de periferia, você tem mais um alvo. Se você é LGBT, você ganha outro alvo. E quantos alvos a gente vai conseguir carregar sem que a bala nos atinja? E quando eu digo bala, não é uma referência a próprio tiro, mas as formas da sociedade de ir nos matando aos poucos. Porque aí reflete na questão da saúde mental, né? Porque quem tanto carrega tantos fardos, uma hora também enverga, né? Exatamente. O racismo ele não atua de forma isolada, né? Ele atravessa o acesso à moradia, à saúde, à educação, trabalho, renda, segurança alimentar, proteção social, direito à cidade, né? Na sua visão, por que ainda existe tanta resistência quando falamos sobre educação antirracista? Como podemos trabalhar esse tema sem hostilidade, mas sem suavizar a gravidade do racismo?
É muito difícil, porque as pessoas confundem os conceitos e aí nessa confusão elas evidenciam ainda mais o quanto são racistas, preconceituosas e fazem discriminação. A gente tem, por exemplo, aí a lei que garante o ensino da história da cultura africana dentro das escolas, que até hoje eu não vi ser efetivada de fato em nenhum município, em nenhum local, porque as pessoas associam muito a questão do candomblé, da umbanda, do termo pejorativo da macumba, e acham que a África é apenas isso, e não é. Nós tivemos um projeto, foi um dos primeiros projetos desenvolvidos pela Associação Tumbansi, que se chamava Mushima, que eram oficinas itinerantes, onde a gente levava oficina de turbante, oficina de máscaras africanas, a gente levava mudas de plantas para falar do saber ancestral também dos povos indígenas, a gente levava um doce de origem africana, e a gente também falava um pouco sobre a cultura e tinha uma apresentação de dança afro-religiosa. E teve muitos locais que a gente não conseguiu fazer pelo preconceito. Que anda, como a senhora falou, de mãos dadas com racismo. Então eu pergunto, aí eu devolvo a pergunta para a sociedade. Por que é tão delicado falar da cultura negra? Por que é tão delicado falar da cultura africana? E não é delicado falar sobre a cultura europeia? Sobre a cultura branca? A senhora perguntou sobre não rivalizar. Nós não somos rivais, porque todos temos direitos. Mas por que o nosso direito vale menos? Porque é tão fácil ensinar sobre a mitologia grega, porque é tão fácil falar sobre Thor, sobre Zeus, sobre Netuno, mas não podemos falar sobre Iemanjá, sobre Xangô, sobre Oxóssi, né? Por quê? Por que que as outras mitologias, né? Porque as outras existências têm espaço no saber, no conhecimento, e por que a nossa ancestralidade não tem? O que impede? O que nos faz menor, né? Os saberes ancestrais, eles sempre foram tecnologia. Quando uma mãe de santo, uma líder religiosa organiza uma comunidade terreira, ela está produzindo tecnologia social. Quando uma avó ensina uma criança a respeitar os mais velhos, a natureza, a comida, a palavra e o silêncio, ela está transmitindo conhecimento. Quando uma mulher negra transforma a dor em luta, ela está criando metodologia de resistência. E quando um povo preserva seus cantos, suas folhas, seus rituais, suas comidas, seus tambores e sua memória, está produzindo ciência, cuidado e sobrevivência coletiva. A ancestralidade é uma tecnologia porque ela nos ensina a viver, a resistir e a reconstruir caminhos, né? Como mulher de axé, eu afirmo com toda a convicção que os nossos terreiros, eles educam, cuidam, alimentam, acolhem, produzem pertencimento, disciplina, ética, solidariedade e comunidade. Em 2020, quando nós tivemos aquele desabamento, né, aquela grande tragédia aqui na cidade do Guarujá, a grande maioria dos terreiros se mobilizaram para ajudar. Na época, eu me uni a outra irmã de religião, a mãe Valéria, né, que já teve por 2 vezes, já veio aqui no Voz de Dandara, e eu pedi emprestado um restaurante a um amigo na Praia do Guaiúba, e ele nos cedeu o restaurante, eu e ela recebíamos as doações, passávamos o dia lá, cozinhando, fazendo marmitex, para levar, para distribuir para as pessoas que estavam trabalhando para resgatar os que ficaram soterrados. Então, assim, naquele momento, nós não colocamos ali questão de cor, de credo religioso, de nível social, nós colocamos a humanidade acima de tudo, né? A solidariedade. Essa questão de defender os saberes ancestrais, né, de combater a intolerância religiosa, o racismo religioso e todas as formas de violência contra as religiões de matriz africana, é intrínseco, está no nosso dia a dia, faz parte do nosso viver. Nós vivemos nos defendendo a todo momento. A todo momento, em uma feira, em um mercado, em um local de saúde, um GUSAF, uma UBS, um pronto-socorro. Porque quando acontece uma situação dentro de um terreiro, por exemplo, a gente não vai parar em trocar as nossas vestimentas para socorrer o nosso. Nós vamos pegar o nosso, jogar do primeiro carro que passar na nossa frente e vamos levar para o socorro. E muitas vezes, quando nós chegamos a esse local de socorro, nós somos tratados mal. Nós somos tratados com indiferença, com termos pejorativos, mas olhando para aquele
um dos nossos que está precisando dos cuidados, a gente dá um passo atrás, recua, né? E aí tem o resistir para existir. A gente resiste, a gente abaixa muitas vezes a cabeça, não por covardia, mas porque naquele momento o nosso olhar está voltado para aquele que precisa. Eu brinco que existem três faces que habitam em mim em relação ao racismo e em relação à questão da intolerância religiosa. Uma é aquela que se sensibiliza pelo desconhecimento, que tenta mostrar, olha, o que nós fazemos não é o mal, pense no quilo da vela, quanto está custando para eu estar acendendo para alguém. É aquela que explica o que são as nossas divindades, é aquela que tenta, tá ali sendo ofendida, mas que tenta contornar. A segunda é aquela que já é um pouco mais aguerrida, que eu vejo muito que é o meu lado assistente social que busca mostrar, ó, você pode até não respeitar, mas você tem que, você pode até não acreditar, mas você tem que respeitar. E a terceira é aquela que já vem revestida de espinhos, porque chega uma hora que a gente também cansa. Eu lembro que uma vez eu dei uma resposta atravessada para uma pessoa e tinha alguém do terreiro junto comigo e falou, mas você não pode falar assim, porque senão ela vai continuar pensando isso. Mas às vezes a gente cansa também. E em relação ao racismo, é muito importante que a gente lembre que se você nasce com a sua melanina ativa, a sua melanina um pouco mais escura, se você é o pardo, né? A definição do que eles colocam, se você não é branco, você é um alvo. Então, assim, eu já trabalhei durante um tempo em Cubatão e eu sofri N situações de racismo dentro da unidade por pacientes que não sabiam. Então, assim, às vezes a gente reproduz o racismo. Você não pode olhar para uma mulher negra e enxergar ela sem um jaleco, enxergar que ela é uma profissional da saúde. Porque você não se vê naquele lugar. Quando eu colocava o jaleco, eu virava senhora. Eu não podia entrar, tinha um determinado bazar que eu não podia entrar, que o segurança ele me seguia o caminho todinho. Eu brincava dizendo que eu ia fazer uma blusa, tenho dinheiro para pagar. Porque todos os locais onde eu ia, ele estava atrás. E eu não via ele fazer a mesma coisa com outras pessoas. Então, assim, a gente também aprende a prestar atenção nessas coisas. Já teve uma situação de eu entrar com uma amiga, com a Ana Paula, na loja, eu estar com dinheiro, eu ser seguida, eu ser vigiada e ela andar tranquilamente. Ana Paula é branca, loira, do olho claro. Então, qual é o nome disso? Se não é... Aí as pessoas falam, vocês ficam com muito mimimi. É fácil falar mimimi quando você não sangra, quando você não sente na pele, quando você não passa. Uma senhora colocou aqui sobre as situações que a gente vive no dia a dia, né? Eu já teve vezes de eu estar com roupa de santo e aplicativo de viagem, de coletivo. No caso foi o 99, eu não consegui pegar, porque o motorista chegou, me viu com a roupa de santo e foi embora. Deus me livre, macumbeiro. E assim, era uma troca de serviço, eu precisava do serviço dele e ele ia receber por aquilo. Então, assim, pra quem não passa esse tipo de constrangimento, é nada. É nada. Eu ando com um patuá, um fio aqui. Já teve vezes de eu subir na moto do Moto Uber, ele olhar assim meio torto, o último até me perguntou, você é do candomblé ou da Umbanda? Eu ainda parei assim um segundo, falei, vou apanhar agora. Mas não, é porque ele também era. Mas é muito raro. As dores são maiores, as experiências dolorosas e afrontosas e de maltratar são maiores do que aquelas que são para acolher, para dividir, para acalentar. Exatamente. Olha, nós temos aqui algumas pessoas que estão nos acompanhando. Isabelle Monteiro, boa noite. Dora, boa noite. Macuyu Kunanuzambi. Jonas e Flávia, boa noite. Boa noite, muito agradecida pelo apoio de vocês, pela companhia de vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, estejam à vontade. Timira, como você percebe a importância dos saberes ancestrais e comunitários dentro do trabalho social? Principalmente quando você faz atendimento às mulheres negras e às famílias vulnerabilizadas. Eu acho que ainda falta uma questão de entender o todo. Eu nasci, fui criada e vivi muitos anos dentro de uma comunidade carente, onde grande parte das pessoas que eu vivi da minha geração ou estão mortas, que morreram da violência, ou foram para o uso das drogas, e as poucas que estão vivas vivem, de certa forma, alienada da sociedade. E assim, quando você está no meio daquilo dali, te falta conseguir enxergar o todo. Eu lembro que eu fiz parte de um projeto que a gente ia... Num dia eu estava lá, onde eu morava, no outro eu estava na Globo, no outro eu estava fazendo uma gravação com um artista famoso, que era de audiovisual, se chama Oficinas Queiro.
E esse projeto me deu uma visão de, peraí, não tem limite para o mundo, não tem limite para o que eu quero. E assim, nós, povo preto, a gente vive tão enfrentando essas coisas que a gente não vê além. Não consegue ter o olhar de girafa, né? De sair, de ver, olha, eu faço parte, isso que eu tô passando não é uma experiência isolada. Ela faz parte de um todo. E Sim. esse todo também tem voz, esse povo também briga, esse todo também tem uma mobilização. Eu acho que por isso as pessoas têm tanta resistência, às vezes até à política mesmo. Porque tá condicionada a alguém pensar por ela, alguém decidir por ela, ou trocar o seu direito por uma coisa mínima. E quando a gente fala do trabalho do assistente social, é muito isso que eu falei, da questão de dar a voz, de fazer aquela pessoa enxergar, ei, peraí, isso que você tá passando, até pela questão da saúde mental, que é um dos problemas que a gente mais Sim. enfrenta, a questão da violência doméstica. Quando a gente fala de violência doméstica, a gente não tá falando só da mulher que tá sendo agredida, a gente tá falando do homem que é agressor, e que também tá reproduzindo algo que ele Sim, aprendeu. exatamente. Um conceito social que ele aprendeu. E se a gente for analisar, grande parte das mulheres vítimas de violência são negras, são pretas. Então, por quê? Por que se reproduz mais? Porque, infelizmente, o nosso povo ainda está nas camadas mais precárias da sociedade. Por quê? Porque falta informação. Eu vinha conversando com a minha irmã ontem sobre isso e a gente entendeu que, às vezes, falta esse despertar, esse olhar, peraí, se enxerguem. Por isso que a gente fala tanto, a gente repete tanto. Parece um assunto que, peraí, vocês só falam disso, mas não, é porque falta entrar na cabeça de alguém, né? Exatamente, exatamente. Luísa Tani, boa noite. Debates como esse são muito importantes. O racismo precisa ser combatido todos os dias. Parabéns pela iniciativa e por abrir esse espaço para uma conversa tão necessária. Mariana Tani, boa noite. Pinguim, boa noite. Pinguim é Ana Paula. Isabelle, já aconteceu também comigo, eu peguei o 99 e o homem não quis me levar. Atualmente, na gestão, eu estou fazendo um trabalho que ainda não havia sido feito aqui na cidade do Guarujá, que é o mapeamento das casas de matriz africana. E 90% das casas que eu já fiz, eu não fiz todas, eu não fiz 90%, 90% das que eu já fiz até agora, e não foram muitas ainda. A reclamação em relação a carro de aplicativo é a mesma, a mesma. Não temos uma doença, não pega. Quando você coloca o teu equipamento, o teu veículo a serviço público, você não pode escolher. É um serviço público, você recebe para aquilo, né? Você recebe por esse serviço, não é gratuito. Você não está fazendo um favor, né? É uma troca de serviço. E aí eu quero falar um pouco sobre a questão da responsabilização da sociedade sem hostilização. Quando falamos de responsabilização da sociedade, não estamos dizendo que toda pessoa individualmente acorda querendo praticar racismo, não é isso. Mas estamos dizendo que todas as pessoas vivem em uma sociedade estruturada pelo racismo. E diante disso ninguém pode se declarar neutro. Não posso dizer, não é comigo, eu não estou nem aí. A neutralidade muitas vezes é o lugar mais confortável de quem nunca precisou provar sua humanidade, né? Não basta ser racista, é preciso interromper o racismo quando ele aparece na piada, sabe? No atendimento, na escola, na fila, tipo, você é preto, mas tem alma branca. Não, a minha alma é da minha cor. Alma não tem cor, tem cor, alma? Pô, mas se tiver, a minha alma é da minha cor. Preto de alma branca? Será que o branco gostaria de... Pô, você é branco, mas tem alma preta? Por que associa o negro, o preto a coisas ruins, né? Só tem uma associação que todo mundo quer. Pô, ganhei uma grana preta. Fora essa associação... fora essa associação, todas as outras são extremamente pejorativas e ninguém gosta. Então, assim, não basta não ser... né? É preciso interromper quando ele aparece na piada, no atendimento, na escola, na fila, na entrevista de emprego, na abordagem policial, no comentário da família, na ausência de oportunidades e no silêncio das instituições. Porque pior do que estar fazendo é aquele que vê e nada faz, né? Não toma uma postura. O racismo ele foi estruturado historicamente. O enfrentamento a ele também precisa ser estruturado, planejado e permanente, senão não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu, enquanto assistente social, o que eu aprendi é que não basta acolher a consequência da desigualdade. Precisamos enfrentar suas causas.
O racismo estrutural é uma das causas mais profundas das desigualdades no Brasil. Como gestora pública, eu compreendo que ocupar espaços institucionais também é uma forma de resistência. Vamos nos espaços institucionais, vamos ver quantos homens e quantas mulheres pretas temos lá dentro. Estar nos conselhos, nos comitês, nas mesas de decisão e nos espaços de formulação de políticas públicas é fundamental para que as nossas pautas não sejam apenas lembradas, mas transformadas em ações concretas. E aí eu lanço aqui uma reflexão. A sociedade precisa parar de tratar o racismo como desconforto de quem escuta e começar a tratá-lo como violência de quem vive, né? O incômodo de ouvir sobre racismo não pode ser maior do que a dor de sofrer o racismo. Quem se incomoda com a pauta antirracista precisa fazer uma pergunta para si mesmo. O que exatamente está te incomodando? A denúncia da violência ou a possibilidade de ter que mudar minha prática? Essa é uma fala forte, mas é necessária. O que te incomoda, né? Aqui tem uma fala da Mariana Tani. O combate ao racismo tem que ser levado para as escolas também. A minha filha é uma criança e já sofreu com racismo. Mexe com a cabeça até de uma criança, é muito triste. Josiane Correia Tani. Boa noite, Macuyu no Zambi. Que cada vez mais tenhamos pessoas como vocês que falem sobre esses assuntos. São assuntos extremamente necessários, mas sabemos também que são assuntos que incomodam. As pessoas não gostam de falar sobre isso, mas essa condição, ela está aí, ela está posta, ela é pesada, né? Ela é densa. Então, assim, como fazer? E aí, Lutimira, eu te pergunto, como chamar as instituições, os profissionais e a sociedade para que a responsabilidade pare de se transformar em ataque, mas apenas em debate, para aliviar a gravidade do problema? Eu ainda creio muito no... São duas coisas que eu acredito muito ainda que mudam o mundo, que é a empatia e o amor. De repente, se o mundo sentir como nós nos sentirmos e olharem pra gente com amor, as coisas mudem. O esclarecimento, até nós temos um documentário, né, um curta, na verdade, que foi premiado pela Lei Tarcísio Meira, aqui no Guarujá, que se chama Mandinga, e ele fala, eles são duas partes, parte 1 e parte 2, tá no canal, depois eu posso compartilhar. Ele fala sobre termos e palavras, como a senhora usou, que são preconceituosos, que são racistas e que a gente usa todos os dias. Feito Sim. nas coxas, morena, mulata, tipo exportação, morena da cor do pecado, que parece elogio, mas na verdade não é. Tudo Sim. tem um fundo racista. Como a senhora disse, a única associação que não é feita negativamente é a da grana preta. Exatamente. Mas eu acredito que muito ainda, conhecimento, empatia e amor. Porque se a gente não continuar falando, mesmo que esses assuntos não sejam agradáveis, mesmo que às vezes a gente tenha que ser mais combativa, mesmo que a gente, às vezes, as nossas falas sejam dolorosas e um pouco X, a gente precisa. Porque a gente vai enfrentar o racismo a vida inteira, do momento que a gente nasce até o momento que a gente vai morrer. E quando você é branco e você ainda faz parte de uma religião de matriz africana, você também abraça para si a discriminação, porque o racismo ele anda de mãos dadas com a discriminação e com a intolerância. E assim, deixar colocado que o negro ele não está só dentro de um terreiro de candomblé, ele está na igreja evangélica, na igreja católica, no budismo, em várias denominações religiosas, não apenas no terreiro. É que de todas as religiões, apesar que a gente sabe que o muçulmano também sofre muita perseguição, muito preconceito, muita intolerância religiosa, uma das religiões que mais perpassa pela intolerância religiosa é a religião de matriz africana. E é o nosso espaço de fala, né? Então é a nossa fala. Mas é muito louco porque as pessoas perguntam, mas o que é racismo pra vocês? Racismo é ter que falar pros nossos jovens negros que eles têm que sair com RG, porque se for parado pela polícia, ele tem que pedir ajuda. Racismo é você entrar num lugar, sair de um mercado e entrar no outro, ter que levar a nota no bolso, porque podem te parar achando que você roubou as coisas. Exatamente. Racismo é você ser seguido dentro da loja quando outra pessoa é de outro tom de pele não é. Racismo é você, mesmo ser um profissional, e a sua fala ser menosprezada, porque você é mulher e negra. Exatamente. Racismo é você ter os seus direitos, como a senhora colocou, de saúde violados,
Porque você não é reconhecido. Eu tenho enfrentado muito isso na questão da... Eu tenho epilepsia, tenho as convulsões, e quando eu tenho a convulsão, eu fico fora bem de mim. Eu não tenho a voz pra lutar, a voz pra brigar. E aí, naquele momento, eu fico à mercê de quem está ao meu lado. E se do meu lado não tiver ninguém pra lutar por mim, a gente é jogado de lado mesmo. Se a negligência já existe como um todo na saúde, pra gente é mais ainda. Exatamente. E aí é aquilo, quem viveu e quem vive é que sabe. E como a Ludmira bem colocou, é o nosso espaço, né? Nosso lugar de fala. E a Casa de Dandara, ela nasceu desse entendimento, né? Da acolhimento às mulheres, fortalecer os vínculos, promover a autonomia, combater violências e valorizar a identidade negra, também a educação antirracista na prática. A educação ela não acontece apenas dentro da sala de aula, ela acontece na roda de conversa, no atendimento social, na escuta qualificada, na oficina, no território, no terreiro, na cozinha, na cultura, na partilha e na construção coletiva. Muitas vezes a gente vai fazer um atendimento de uma mulher e questões de vítima de violência, e quando ela... Eu já ouvi de atendidas minhas, mas eu ainda acho que eu tenho que ficar quieta e aceitar, né? Porque ele está comigo. Quantas mulheres negras conseguem um casamento? Olha só, olha que pensamento, né? Porque ela foi condicionada a pensar desta forma. Que merecia o menos. Que mereceu menos, né? O menos já é suficiente e tem que agradecer. Quando uma mulher chega à Casa de Dandara e encontra acolhimento, ela está vivendo uma experiência educativa. Quando uma mãe atípica é escutada sem julgamento, isso é educação antirracista. Quando uma mulher vítima de violência entende que a culpa não é dela, isso é educação em direitos. E aí, quando uma mulher negra se reconhece como sujeito de história, isso é reparação simbólica e política. Quando uma adolescente negra entende que sua vida importa, que sua voz importa, sua estética, sua inteligência, isso é transformação. A Casa Dandara é mais do que um espaço físico, é um território de reconstrução de dignidade. E reconstruir dignidade também é educar. E aí a gente fala, como tem essa questão do mimimi, né? Eu, na minha infância, eu nunca vi uma boneca negra. Eu nunca vi uma Barbie negra. Hoje já existem, Hoje mas não existe, tantas, né? né? É uma negra para 300 Exatamente. Eu agora não me recordo o nome, mas daquela Glória Maria. Para mim era assim uma heroína. A Mulher Maravilha, para mim ela era, porque assim, dificilmente você viu uma mulher negra, né? No Fantástico, no Jornal Nacional, como hoje nós temos a Maju, né? Os nossos atores negros, por quantos e quantos anos os papéis eram sempre papéis secundários, de empregados, né? Os senhores de fazenda, os donos do poder, sempre eram representados por pessoas brancas. Isso é diminuir. Isso é racismo. Ou seja, a pessoa preta ela não tem competência nem capacidade para almejar um espaço melhor, para alcançar um degrau mais alto. Como isso? Se mede a inteligência e a capacidade do ser humano pela cor da sua pele? E quando você não tem esses exemplos, não te gera reconhecimento, né? E agora até pegando um gancho da questão do que a senhora falou das mulheres pretas e negras se acostumarem com um pouco. Eu lembro de ter visto uma reportagem agora da Copa que grandes jogadores na sua fase de desenvolvimento ali, enquanto eles estavam construindo a carreira, às vezes eles tinham uma mulher negra do lado. Mas quando eles chegaram no auge, eles casaram com uma mulher branca. Ninguém tá rivalizando com as mulheres brancas. Mas isso reforça na cabeça das mulheres pretas o quê? Você só é a escada. Sim. O auge não lhe pertence. O auge não lhe pertence. Então isso fala muito sobre como nós nos aceitamos e também nos colocamos no mundo. Exatamente. E aí vamos caminhando, né, já para finalização, ainda não estamos terminando, mas já estamos caminhando para lá. Reafirmando que o Júlio das Pretas, ele não pode ser reduzido a homenagens bonitas, medalhas, homenagens, não. Nós queremos reconhecimento real. Homenagem sem compromisso vira enfeite. Nós não queremos enfeite, nós não somos árvore de Natal. Nós queremos respeito, direito, política pública, orçamento, espaço de decisão, proteção, memória e futuro. Quando falamos de Dandara, de Luísa Maim,
de Teresa de Benguela, Carolina Maria de Jesus, Lélia Gonzalez e tantas mulheres negras que vieram antes de nós, estamos falando de referências de liderança, de estratégia, de escrita, pensamento político e coragem. Carolina Maria de Jesus. Quem era Carolina Maria de Jesus? Quem foi Carolina Maria de Jesus? Catadora de papelão? E que virou E escritora. que virou escritora, né? Contando as mazelas dali de onde vivia, da comunidade. Do cotidiano dela, né? E quando a gente olha para as mulheres negras de hoje que estão nas cozinhas comunitárias, nos CRAS, nas escolas, universidades, terreiros, movimentos sociais, conselhos, ruas e periferias, estamos vendo a continuidade dessa tecnologia ancestral. A gente está aqui para dizer que nossos saberes não serão mais tratados como menores, nós não vamos mais permitir. Chega, basta. Eu posso. Nós podemos. Basta querer. Também tem direito aquela pessoa que não quer caminhar. Nós temos um livre-arbítrio. Não podemos parar aquelas que querem e não podemos puxar aquelas que não querem. Nós ofertamos, mas o mundo precisa ter essa oferta, né? A sociedade precisa que essa oferta aconteça, porque senão... É muito interessante porque as nossas brigas não são anacrônicas a brigas alheias. Enquanto as mulheres brancas brigavam pelo direito de trabalhar, as mulheres pretas brigavam pelo direito de ter um trabalho digno. Exatamente, exatamente. Então, assim, o feminismo negro e o feminismo branco, eles caminham a passos distintos e que essa equidade precisa ser respeitada. Precisa né? ser respeitada, com toda certeza. Então, esse mês de julho é um mês em que nós vamos sim bater nessa tecla exaustivamente. A gente precisa plantar uma sementinha e tem que ser na repetição, infelizmente, na repetição, porque na vivência só quem realmente vive. Então, o estar, é mimimi, é coisa da sua cabeça, isso não existe. Eu escutei isso na minha casa. Eu tenho uma criança de 6 anos, meu filho tem 6 anos, e quando ele estava com 4 anos, eu levei ele para a escola. Ele rindo, contente, feliz. Quando eu fui buscá-lo, estava triste, choroso, e eu questionei: o que você tem? Nada, mamãe. O que você tem? Nada, mamãe. Eu deixei, quando chegamos em casa, eu chamei ele para conversar. Filho, o que está acontecendo? Ele virou para mim e falou assim: mamãe, eu e você, nós somos marrom, né? Eu dei risada, eu falei: sim, somos marrons. E o nosso cabelo é um cabelo de molinha. Falei: sim. E aí ele começou a chorar. Ele não me disse o que aconteceu, mas eu deduzi, porque eu deixei ele dentro da escola bem. E quando eu fui buscá-lo, estava dessa forma. Então aí eu coloquei para ele que a nossa cor é uma cor muito invejada. Muitas pessoas gostariam de ter a nossa cor, de ter a melanina mais ativa. E o nosso cabelo de mola, ele é maravilhoso, ele é lindo, ele tem história, né? Ele conta história. Então eu falei para ele: nunca deixe ninguém falar que o seu cabelo é feio. Nunca deixe ninguém falar que a sua cor é menor, é feia. Então, tanto que quando hoje a gente fala, vamos cortar o cabelo? Não, não quero. O cabelo é meu, deixa o meu cabelo aí. E ele fica todo feliz quando pintia o cabelo, que fomos cachinhos. E sai por aí todo cacheado e chama atenção com os cachos dele. Então, assim, o que eu deduzo? Alguém dentro da escola disse que ele era Falou diferente, a cor dele era diferente. Ensinou de forma negativa. Negativa. A cor dele era diferente, o cabelo dele era diferente, de forma pesada, de forma negativa. Conversa essa que nós nunca tivemos dentro de casa. Meu marido, ele é branco. E ele disse para mim que ele nunca tinha percebido, nunca tinha prestado atenção nessa questão de racismo. Quando ele prestou atenção? Logo após a pandemia, eu sou apaixonada por pedras. Nós fomos até a Praça da Sé passear um pouquinho, e lá tem uma feira, Praça da República, passear, e lá tem uma feira de pedras, tudo. E levamos o nosso neto. Nosso neto é branco, é loiro. E o Benjamin, meu filho, ainda estava no carrinho. Tinha menos de 1 ano. Não, tinha um ano e pouco, 1 ano e meio, mas estava no carrinho. Nós estávamos os 4 juntos. Quando nós nos separamos, ele foi numa barraca ver algo que o interessava e eu fui em outra. E aí o dono da barraca chegou para ele e falou assim: nossa, o senhor está de parabéns, né? O senhor vem passear, traz a sua empregada e o filho da sua empregada? Olha só, ele disse que ficou tão assim, passado com essa situação, ele respondeu tudo, mas aquilo mexeu com ele. Ele falou assim:
eu não vivo, eu não sei o que é viver isso, mas a partir de hoje eu não vou permitir que minha mulher e meu filho passem por isso. Então, assim, isso é ser, não basta não ser racista, temos que ser antirracista. Não é porque você não passa por isso que você não consiga se solidarizar com seu amigo, com seu familiar que passa por isso. Tiro, por exemplo, hoje moro no Guaiúba, né, com a senhora, mas quantas e quantas vezes eu não tô no Uber ali e eu chego e ele fala, você tá vindo trabalhar, te pagam bem aqui? Por quê? Porque eu não posso morar ali. Mesmo que, obviamente, a casa não seja minha, né? Mas eu não posso morar ali, a gente não pode acessar algo do tipo. Sim, exatamente. Eu também, em uma carona, o ano passado me perguntaram há quanto tempo eu era caseira. Na minha casa, eu falei, desde que eu comprei a casa, sou caseira. Eu moro lá, eu cuido da minha casa. Então, assim, são coisas pequenas, às vezes bem sutis, mas que ferem, que machucam, né? E a gente vai arrastando correntes e correntes e correntes. Até quando? E nossas crianças, ninguém nasce racista, a gente se torna racista, né? Então, nós estamos aqui para dizer que nossas crianças têm o direito de aprender sua história com orgulho, que do mesmo jeito que é bonito falar sobre Thor, sobre Zeus, sobre Atena, também é bonito falar sobre Oxum, sobre Ansan, sobre Xangô, sobre Oxóssi, sobre Ogum, Sem que a né? polícia vá parar dentro da sala Sem de que a aula. polícia vá parar dentro da sala de aula, né? Que nós podemos soar os nossos tambores sem que a polícia os leve para a delegacia, né? Sem que sejamos multados, sem que tenhamos as nossas portas lacradas. Olha só, isso acontecia lá atrás com os nossos ancestrais. Estamos vivenciando isso de novo. Então, assim, estamos tão adiante e ao mesmo tempo estamos retrocedendo. Muitas casas nossas de matriz africana do Guarujá estão se aquilombando, estão saindo dos centros urbanos, estão voltando para os matos, com medo. Estão se aquilombando para ter paz, para que possamos professar a nossa fé em paz, no meio do mato. Então, assim, estamos tão à frente e tão atrás ao mesmo tempo? Não consigo entender. Então, assim, estamos aqui para dizer que o nosso território tem voz, que as nossas religiões merecem respeito. Estamos aqui para dizer que nós, mulheres negras, não vamos carregar sozinhas o peso da resistência, que a educação antirracista é caminho de libertação. Se liberte dessa garra horrorosa que você carrega, dessas mãos que estão te sufocando. Seja livre no seu pensamento, se permita e permita aos demais viver. Né? A ancestralidade ela é raiz, mas também é horizonte. Eu tenho muito orgulho da minha ancestralidade, tenho muito orgulho de todas aquelas que vieram antes de mim, que fizeram o caminho para que eu pudesse estar passando, para que os meus pudessem estar passando. A resistência ela não é apenas reação, é criação, é cuidado, é estratégia, é tecnologia de vida. Suas considerações, como a Lutimira reage a toda esse Júlio das Pretas? Reajo pensando que o caminho ainda é muito longo e que as nossas ações precisam... A desigualdade, a discriminação, o racismo, ele se reinventa e faz retroceder, né? A sociedade retroceder. Então, também os nossos enfrentamentos, eles têm que se reinventar para nós continuarmos vivos, né? Continuarmos com o nosso direito de fé, de cultura, porque parece muito pouco, mas andar com fio de conta e não ser apedrejado, andar com turbante e não ser apontado, entrar dentro de um ônibus com uma roupa branca e não ser julgado, falar da cultura do povo, do meu povo negro, do como um todo, e não ser também julgado, é importante para nós. Então, assim, como profissional, como pessoa pública, eu reforço meu compromisso, né, com isso. De levar, de fortalecer a cultura de matriz africana, não só a religiosa, mas como um todo, levar aqui a importância de um turbante na África, a importância das tranças, o que é a cultura, porque grande parte das tecnologias surgiram na África, surgiram no Egito, e as pessoas apagam isso. Então é reafirmar, levar, dar voz, né, ao nosso povo. Você acredita que cada pessoa
né? Que compromisso concreto você acredita que cada pessoa, cada profissional e instituição precisa assumir a partir de hoje para que a educação antirracista deixe de ser discurso e passe a ser prática cotidiana? Como a senhora colocou, a educação acontece no nosso dia a dia. Nós nos educamos e reeducamos no dia a dia. Então, eu acho que se a gente começar a pensar nas nossas atitudes no dia a dia, porque muitas vezes até os próprios negros, os próprios pretos são racistas. Sim, sim. Então, assim, se a gente começa a se reeducar, a prestar atenção, a não viver na realidade, deixa a vida me levar, a gente consegue quebrar esse círculo, mesmo que seja mínimo, mesmo que seja na nossa família. Minha mãe que está assistindo, infelizmente, foi uma pessoa racista por muitos anos. Tanto que ela quis proibir eu entrar para a religião por conta disso. Não me deixou fazer capoeira quando eu era criança por conta disso. E eu fui parar no candomblé porque era o meu caminho. E quando eu fiz 18 anos, eu entrei para a religião. E hoje ela reconhece. Eu fui uma pessoa muito preconceituosa pelo ensinamento que teve. Então, graças a Deus, foi uma pessoa que mudou. No caminhar da minha família, uma pessoa eu sei que mudou. Então, se a gente começa com as nossas crianças, até com os nossos idosos, por que não, né? Sim. Porque o mundo mudou, então a gente precisa fazer eles reconhecerem as histórias deles também. Bom, eu reafirmo o meu compromisso como assistente social que sou, como gestora pública, como conselheira, coordenadora, fundadora da Casa Dandara, mas acima de tudo como Mama Ria Inquice, com a construção de uma sociedade onde a educação antirracista seja prática cotidiana e onde os saberes ancestrais sejam reconhecidos como fundamento de dignidade, justiça e transformação social. Que possamos sair desse mês das pretas, do Julho das Pretas, não apenas com boas falas, mas com compromissos concretos, né? Porque honrar a ancestralidade é transformar o presente. E transformar o presente é garantir que as próximas gerações possam viver com liberdade, respeito e pertencimento. A sociedade, ela não pode continuar aplaudindo a resistência das mulheres negras enquanto naturaliza o sofrimento que nos obrigou a resistir. A África não começa na escravidão, a história negra não começa na dor. Julho das Pretas não é sobre pedir espaço, é sobre lembrar que nós sempre construímos esse país. Quando uma mulher negra se levanta, ela não se levanta sozinha, ela carrega uma linhagem inteira que se recusou a desaparecer. A Casa Dandara também é um território de cuidado, mas também território de enfrentamento. Não queremos piedade, queremos política pública, respeito, orçamento, acesso e decisão. A educação antirracista começa quando a sociedade deixa de negar o racismo e começa a enfrentar suas consequências. Os saberes ancestrais não são passado, pelo contrário, são ferramentas de futuro. Quem respeita essa ancestralidade aprende que ninguém se cura sozinho e que a cura também é coletiva. Que essa resposta não fique no ar, que ela vire atitude, formação, escuta, mudança de postura e política pública. Porque o antirracismo não se mede pela beleza do discurso, mas pela coragem da prática. Agradeço imensamente a todos vocês que nos acompanharam. Agradeço a Loja Zaruanda, que nos patrocina. Agradeço aqui ao Estúdio Tríades, que é nosso parceiro. A todas as pessoas que têm nos acompanhado. O podcast da semana passada foi muito bom, onde nós colocamos aqui todas as conquistas, né? Tivemos por momentos assim bem difíceis, entendendo que íamos fechar as portas e nós demos uma virada de chave com 3 projetos, 3, né? 3 projetos iniciando, agora o da saúde já está confirmado, né? Vai fazer atendimento também de mães atípicas, né? Então, é isso, é a saúde, a educação, a não violência, é o antirracismo, o protagonismo, a oportunidade, como diz o projeto, oportuniza mais, né? Para as pessoas negras, para os LGBTs, para as mães atípicas, para as mulheres idosas. Eu escutei outro dia que qual a necessidade da Casa Dandara fazer um trabalho voltado para mulher 60 a mais, como se mulher 60 a mais sofresse violência. Caramba, não é que sofre? Não deveria, né? Nem a mulher 60 a mais, nem mulher nenhuma, mas infelizmente sofre, e é por isso que a Casa Dandara está aberta. E posso fazer um Pode. adendo? Lembrando, né, que esse ano é ano de eleição. Então, assim, vote em pessoas pretas, e se não tiver o candidato preto, vote em pessoas que fazem dessa a pauta
de seus mandatos, né? O nosso projeto Oportuniza Mais foi viabilizado graças a uma emenda da deputada federal Érica Hilton, uma mulher negra, uma mulher trans, uma mulher travesti, como ela se autodenomina. Então, assim, vamos dar voz, porque enquanto a maioria, que é feita como minoria, não se reunir, não se unir e não lutar pela garantia de direitos, a gente ainda vai continuar à margem deles. A gente ainda vai continuar na piedade, no favor. Exatamente. E é isso. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Peço a vocês, nos acompanhem, nos ajude. Quanto mais vocês estiverem próximo, quanto mais vocês curtirem, compartilharem, né, vão nos ajudar. Às vezes eu não consigo fazer de uma forma, mas eu consigo fazer de outra. De repente a sua ajuda, você não pode doar um tempo seu, né, um dia, uma tarde, uma manhã para ir até a Casa Dandara ajudar, mas aqui acompanhando a gente no Voz da Dandara, nos apoiando, né, compartilhando, curtindo, você já está nos ajudando. Nos ajude a ajudar, eu sempre falo isso, nos ajude a ajudar. O andorinha só não faz verão, né? E uma fala que eu amo de paixão é: eu só sou porque nós somos. Eu, Lutimira, toda a equipe da Casa Dandara, a própria Tríades aqui, todos nós não fazemos nada sozinhos. Nós damos as mãos, nos damos as mãos para poder seguirmos em frente. E é isso que eu peço a vocês, segurem nas nossas mãos, vamos caminhar junto. Olha, 6 meses atrás a gente estava praticamente fechando. E hoje nós estamos abrindo, como disse a Lutimira na semana passada, escancarando as portas e as janelas, como disse a Elaine Cristina também ano passado, no podcast da semana passada, né? Nós estamos firmes, estamos de cabeça erguida, caminhando, e digo mais, hein? Pode até achar que é mimimi, mas é uma casa das pretas e muita gente quis ver essa casa de porta fechada, mas a luta continua. Boa noite e muito obrigada a todos.